Queridos, o texto que eu quero compartilhar com vocês está aqui em Mateus 6, do verso 19 ao 24. Até que eu decidisse pelo texto, foi uma aflição de espírito, viu, pastor? Na realidade, é um tema que pode nos remeter a muitas passagens bíblicas, mas eu acredito que Deus quer nos falar através dessa porção da Escritura. Verso 19, Mateus 6. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, justamente quando eu vinha para cá, eu estava com o rádio do carro ligado na CBN, e o repórter da rádio estava entrevistando o CO, alguém que se tornou presidente de uma multinacional. E ele estava contando a seguinte história. Com 15 anos, ele sonhava em ser jogador de futebol. Os seus pais chegaram para ele e disseram: desista. Você não vai ser jogador de futebol. O pai dele também era presidente de uma multinacional. E ele aceitou sem se rebelar. Mas ele disse que entre os 15 e os 20 anos de idade, ele viveu uma grande frustração consigo mesmo. Porque o sentido da vida dele, o significado e o propósito era jogar futebol. Mas daí, a partir dos 20, ele colocou um propósito. Ele disse: eu quero ser presidente de uma multinacional. E meu pai foi presidente com 46 anos. Eu preciso ser presidente antes dos 40 anos, porque eu quero superar o meu pai. E com 35 anos, ele se tornou presidente de uma multinacional. Aí ele diz, na entrevista, que depois que ele se tornou presidente, ele ficou perguntando: e agora? Qual é o propósito da minha vida? Eu achei interessante, pastor, porque eu estava vindo para cá para falar sobre isso, e eu disse: eu não posso deixar de colocar isso. Ele ficou perguntando: qual o propósito da minha vida? Afinal de contas, eu estou com 35 anos e já cheguei onde eu planejei. A vida agora é tédio. E a repórter pergunta para ele: e aí? O que você fez? E eu percebi que ele não tinha resposta. Ele só disse uma coisa: a gente luta para conquistar as coisas. E quando a gente conquista, a gente descobre que não é tudo que a gente imaginou que seria. Isso me faz pensar numa frase que uma vez eu ouvi, que a vida não é o lugar onde se chega, é o modo como se anda. A gente sempre acha que chegou, mas a gente não chegou. Porque não há nada, irmãos, que a gente conquiste nesse mundo que diga: isso aqui é a realização. Isso me faz lembrar de um missionário que depois de quase 30 anos no campo missionário, ele voltou para casa.
Chegando no aeroporto, ele não encontrou ninguém. E ele imaginou, deve ser uma daquelas surpresas, está todo mundo lá na minha casa me esperando. E ele abre a porta, e quando ele percebeu, a casa estava cheia de teias de aranha, de poeira, ninguém nem sequer tinha cuidado da casa para ele. E ele ficou ali pensando, 30 anos, não tem ninguém da minha família, ninguém da minha igreja. A esposa, percebendo que ele estava deprimido por causa daquilo, olhou para ele e disse, você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Quando você chegar na sua casa, você será recompensado. Você será recebido. Você ainda não chegou em casa. E às vezes, irmãos, a gente entra para o casamento, entra para a faculdade, entra para o emprego desejado, a profissão, e acha que chegou em casa. E acha que já conquistou tudo. O fato é que isso só nos mostra uma coisa. As pessoas estão atrás de significado. Elas estão atrás de propósito, de sentido para a vida. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, disse: as pessoas conseguem enfrentar a maioria das coisas que acreditarem poder ver um significado nessas coisas. Nós lutamos, corremos atrás de coisas que julgamos encontrar um significado. Quando a gente acha que elas não têm significado, não têm propósito, nós desistimos. E aí, preste atenção, há muita gente hoje desistindo da família, desistindo da igreja, desistindo de Deus, da fé, dos valores, porque já não veio nenhum significado. Crise de significado, crise de sentido, crise de propósito, é uma das crises do nosso tempo. Mas, queridos, o significado ou o propósito que nós damos à vida está relacionado frequentemente com a nossa visão de mundo. Ou seja, com o tipo de cosmovisão que nós estamos conectados. Uma cosmovisão age como lentes, permitindo-nos enxergar o mundo, interpretar os fatos, buscar o sentido das coisas e seguir em frente, tendo um foco, tendo um alvo, tendo um propósito. Há dois polos cada vez mais crescentes na cultura atual quando o assunto é cosmovisão. Quando o assunto é o modo como as pessoas leem, enxergam, interpretam e veem o mundo. Primeiro, há uma grande maioria da sociedade que, sob constante influência do secularismo, julga encontrar sentido, significado e propósito para a vida em comida, bebida, vestimenta, consumismo, viagens, entretenimento, sexo, drogas, poder, dinheiro, trabalho, status, acúmulo de bens, e na medida em que elas caminham julgando que podem encontrar sentido, significado, propósito nessas coisas, elas só se veem diante dos seus próprios ídolos. Fazemos dessas coisas ídolos, objetos de satisfação. Porém, como bem observou a romancista Janet Winterson, não podemos simplesmente comer, dormir, caçar e nos reproduzir. Somos criaturas que buscam significado. O resultado é que a nossa geração come e não se farta, bebe e não se sacia, se veste e não se aquece, busca e não acha, viaja
e não encontra. Volta e se descobre vazio. E por quê? Porque essas coisas não dão o propósito que nós precisamos. Mas, em segundo lugar, há um tipo de cosmovisão cada vez mais crescente e ainda mais preocupante. É a ideia que não há por que buscar um significado, pois nenhum significado existe em coisa alguma. Não há nenhum propósito para a existência humana. Trata-se de uma visão naturalista de mundo, cuja ideia é que não podemos encontrar nenhum propósito para as nossas crenças religiosas, para os valores, a partir da natureza do mundo. Conforme a visão ateia de Richard Dawkins, o universo não tem nenhum projeto, nenhum propósito, nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença impiedosa e cega. Aqui é a visão do desespero. A visão deprimente. E há muita gente acreditando nisso. Que não adianta buscar um significado, um propósito, porque ele não existe. A vida é apenas isso aqui, indiferença, impiedosa e cega. Porque nada é capaz de nos dar nenhum propósito. Você percebe? Enquanto aqueles que correm desesperadamente na aquisição de coisas, julgando que ali está o propósito, há quem diga, não há propósito em coisa alguma. E aí? De qual das duas linhas você vai ficar? Espero que nenhuma. Mas esse é meu objetivo aqui hoje. É apresentar não uma terceira via, mas aquilo que precede todas as vias. E que permanece depois de todas elas. E aí, preste atenção. Em Mateus 7, Jesus trata de 3 grandes ameaças ao verdadeiro cristianismo. De acordo com a exposição que o Senhor faz, elas têm o poder de nos desviar do verdadeiro propósito. Elas revelam a ausência de significado ou a tentativa humana de encontrar sentido naquilo que não há sentido. No versículo de 1 a 18 desse capítulo 7 ao capítulo 6. No versículo 1 ao versículo de número 18, Jesus está colocando aqui sobre o perigo da falsa religião. Gente que pratica as obras da religião, guarda o sábado, jejua, ora, dá esmola, mas que sua religião está à margem de Deus, que ela também não pode dar propósito. Presta atenção, buscar o propósito da vida na religião também é uma grande armadilha. Segundo, Jesus vai chamar a atenção aqui para o perigo do mundanismo. Do verso 19 ao 24, que é o que eu li aqui hoje. Afeiçoar-se pelas coisas desse mundo, como fazem os idólatras, significa dar a Mamum a primazia que pertence somente a Deus. E por fim, do verso 24 ao 34, Jesus fala do perigo da ansiedade excessiva. Viver exageradamente ansioso com as coisas desse mundo é desconfiar do cuidado, do amor e da providência de Deus. É tentar encontrar prazer, felicidade fora de Deus. Por detrás das nossas ansiedades excessivas, nós estamos dizendo, eu sou capaz de cuidar da minha vida,
melhor do que o próprio Deus. Ou já que ele não cuida de mim, cuido eu mesmo. Esse é o risco. Então eu teria aqui pelo menos umas 3 noites de abordagem, mas eu só tenho eu tive que fazer uma escolha, e a minha escolha é exatamente pelo verso 19 ao 24. Mas presta atenção, se queremos encontrar o propósito da nossa existência, nós precisamos, à luz do texto que Jesus colocou aqui, saber onde está o nosso coração. O nosso coração estará onde estiver o nosso tesouro. E há 2 lugares onde o tesouro estimado pelo nosso coração pode estar: no céu ou na terra. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E onde estiver o seu coração, pode ter certeza, é ali que está o seu propósito. A pergunta é: o seu propósito está na terra ou no céu? Vou repetir. Se o seu tesouro estiver na terra, e se o seu coração estiver nesse tesouro, ali estará o seu propósito. E o seu propósito é terreno. Se o seu coração estiver num tesouro, e esse tesouro estiver no céu, ali estará o seu propósito, e o seu propósito é celestial. Portanto, isso significa dizer que cada um precisa discernir a natureza do seu propósito. Dito isso, significa o seguinte: se o propósito da vida é terreno, então ele é passageiro, enganoso, secularizado, mundano, materialista, humanista, carnal, imediatista, ou até mesmo, se vivemos nesse mundo sem nenhum propósito, ele também é algo terreno. Porque as pessoas da terra, às vezes, não têm propósito nenhum, como a gente viu. Segundo, se o propósito da vida é do céu, então ele é bíblico, ele é santo, ele é confiável, ele é inabalável, ele é transcendente, ele é divino, ele é glorioso, ele é eterno. Ele é eterno. A fim, irmãos, de compreender o nosso propósito, se ele é da terra ou do céu, nós precisamos considerar aqui 3 questões, nesse texto que acabamos de ler. Entre os versos 19 e 21, nós precisamos perguntar: onde está o nosso tesouro? Nos versos 22 e 23, nós precisamos perguntar: qual a nossa visão de mundo? E no verso 24, nós precisamos perguntar: a quem estamos servindo? Se a gente conseguir responder essas 3 perguntas, a gente vai sair daqui com um propósito. Ou simplesmente alegrando-se por perceber que você está vivendo a vida com propósito. Você já encontrou o seu propósito. Você já o tem. E você vive em função dele, para a glória de Deus. Então, vamos fazer aqui essa viagem, como eu sempre gosto de lembrar, nunca passe da meia-noite. Vamos lá, em primeiro lugar, onde está o nosso tesouro? Vamos ler o texto mais uma vez. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. 20. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem. Queridos, observe que Jesus aqui está dizendo 3 coisas com as suas devidas explicações. A primeira coisa que ele está dizendo, nessa porção de versos, do 19 ao 21, é
que se o propósito da sua vida consiste em ajuntar tesouros na terra, você está fazendo um péssimo negócio. Se a sua vida, a sua correria, estudar, trabalhar, casar e tal, é apenas com uma perspectiva, gira em torno de um propósito cuja perspectiva é meramente terreno, você está fazendo um péssimo negócio. Isso porque o verso 19, ele é claro. Não acumule tesouro na terra. Ao usar a palavra tesouro aqui como metáfora, Nosso Senhor não está apenas falando de dinheiro. Sua fala não é dirigida apenas aos ricos desse mundo. Por tesouro, Jesus se refere às coisas que mais estimamos. O tesouro pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, a namorada, o carro, a casa, o sonho profissional, a empresa, o time para o qual você torce, a beleza física, a sua imagem nas redes sociais, os diplomas, as ideologias políticas, o político de estimação, o astro da música, do cinema, do futebol. Não há nada de errado em possuirmos bens, propriedades e dinheiro. O problema está em depositar a confiança, em julgar que ali está a nossa felicidade, o nosso propósito, o sentido da nossa vida, o significado da nossa existência. O problema, portanto, está em estimarmos mais a criatura do que o Criador, ou em amarmos mais as provisões do que o provedor. Se Abraão amasse mais a provisão do que o provedor, no dia que Deus pediu Isaque, ele teria dito não. Nosso Senhor deseja nos ensinar que o problema não é quanto possuímos, mas qual a importância atribuída a essas coisas. Confiar ou apegar-se a essas coisas é cair no pecado da idolatria. Além do mais, nosso Senhor sabe da temeridade de se juntar tesouro na terra. Como uma casa edificada sobre a areia, assim é o crente que põe a segurança nos seus projetos, que põe a sua esperança nas coisas desse mundo, de alguém que acha que pode suportar o dia mau dependendo dessas coisas. No dia que chega a provação, a tentação, a sua fé se esvai. Basta vir a primeira turbulência, os vendavais, os rios, as tempestades, e não ficará pedra sobre pedra. Não restará nenhuma esperança, nenhum consolo. Portanto, o alerta de Jesus é quanto à loucura de se fazer de um projeto marcado pela instabilidade o propósito de vida. No final de tudo, restará apenas a frustração e a ansiedade, conforme Mateus 6, 25 ao 34, descreve posteriormente. Ou seja, é insensatez eleger como propósito de vida alguma coisa que por si só é incapaz de subsistir diante do ataque da traça, da ferrugem dos ladrões. Jesus está dizendo: que projeto é esse que uma traça destrói? Que a ferrugem corrói? Que o ladrão leva? E eu pergunto: há alguma coisa que você possa conquistar aqui nesse mundo que passa por esse controle de qualidade? Não, nada vai ficar, nada vai permanecer, tudo vai passar. E o que ele está dizendo é que se o seu projeto estiver centrado nessas coisas, ele é efêmero, ele é temporal, ele é passageiro, ele é completamente insustentável. A justificativa do Senhor para não juntarmos tesouro na terra é uma justificativa lógica. Não há nenhuma segurança para quem deseja juntar tesouros na terra. Não é sustentável, não é confiável, não é inteligente. Correr atrás dessas coisas é saber que no final você vai fracassar. Sabe o que é que Jesus está dizendo?
Se você fosse um investidor da Bolsa de Valores, é como se você estivesse comprando as ações das americanas. Esses dias eu ouvi falar de alguém que pagou 5 mil reais por ações, e ele foi ver agora, ele tinha 3 reais. 3 reais. Mas no caso aqui não vai ficar nem 3 reais. É muito pior. Então o que ele está dizendo? Cuidado com o investimento que você está fazendo da vida, do tempo, dos talentos, do dinheiro, da família, de tudo, da igreja, de tudo que eu coloco em tuas mãos. Se você está convergindo isso para um projeto, um propósito eterno ou alguma coisa que é passageiro. Segunda coisa que Jesus está colocando está aqui no verso 20. Jesus é categórico ao ensinar que se quisermos ter um propósito de vida seguro, devemos ajuntar tesouros no céu. Olha o verso 20. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Ele diz, faça investimento onde você sabe que vai ter retorno eterno. Isso é propósito. Porque nunca vai passar, nunca vai estar suscetível aos ataques do ladrão, da traça e da ferrugem. Antes de tudo, queridos, precisamos dizer que juntar tesouros no céu não significa que as nossas boas obras tenham algum valor para a salvação. Amém? Fico feliz. Isso é o que pensavam os religiosos daqueles dias. Mas diversas vezes Jesus e depois os apóstolos pregaram contra esse engano. Esse é o drama que os reformadores têm que enfrentar no final da Idade Média. Corrigir a ideia de que justiça própria, méritos pessoais, obras podem comprar ou melhorar sua situação no céu. O que Jesus está dizendo é que, em via de regra, nós temos o desejo natural de alcançar a felicidade. Nós queremos a felicidade. Nós queremos dar propósito. Nós queremos dar sentido. Fazemos de tudo no propósito de alcançá-la. Mas voltar-se para o céu é o único modo de alcançarmos a felicidade. Quando ele diz, não junte aqui, junte lá, ele está dizendo, essa é a via real da felicidade. Esse é o propósito que permanece. Por isso que Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas do alto, e não nas que são da terra. Mais uma vez, ele estabelece o mesmo contraste que Jesus estabeleceu. Cristo chama de louco todo aquele que acumula riquezas e investe seu tempo num projeto de felicidade, que mais cedo ou mais tarde sofrerá o dano proveniente das traças, das ferrugens e dos ladrões. O que seria mais irracional do que guardar um tesouro onde a única certeza é que sua posse lhe será temporária? Um dia você vai chegar lá e não vai estar. Qualquer lugar que você procure para guardar o seu tesouro está condenado ao desaparecimento. Está condenado. Somente o céu é imune aos estragos do tempo e do pecado. Portanto, diz Jesus, deposite no céu e não na terra. Viva para o céu e não para este mundo. Se você tiver a oportunidade de consultar um desses consultores de banco, de investimento, uma das coisas que ele diz para você é o seguinte, olha, não invista todo o dinheiro num único investimento. Você tem que diversificar suas aplicações. Jesus está dizendo, não diversifique. Coloque tudo no céu. Tudo no céu. Portanto, não faça dos tesouros desse mundo o propósito de vida, pois o verdadeiro significado de vida depende de riquezas duradouras, riquezas celestiais e não terrenas. Em terceiro lugar, Jesus é categórico ao ensinar que o seu coração está onde estiver o seu tesouro. E onde estiver o seu tesouro, é lá que está o seu sentido, o seu significado e o seu propósito de vida.
Verso 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Presta atenção. Jesus não está dizendo, onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. É o contrário. Porque o coração tem uma certa subjetividade. Mas o tesouro é algo concreto. Ele diz, olhe para o tesouro. Veja se suas afeições estão lá. Se suas prioridades estão lá. Então é lá que está o seu coração. E é nisso que está o seu propósito. O problema é que as pessoas colocam o seu coração num tesouro que não tem significado nenhum e depois descobrem que não tem propósito para a vida. E que muitas só descobrirão no dia do juízo final, o que é mais perigoso. Quando olhamos para esse mundo com um olhar superficial, carnal e mundano, certamente não veremos nenhum problema em fazer certas coisas. Qual o problema em me dedicar totalmente aos meus negócios? Isso é legítimo. O que há de errado em procurar felicidade neste mundo, contanto que eu não me envolva em pecados escandalosos? Qual o problema de fazermos certas coisas que o mundo faz, se isso me deixa mais feliz? Comentador bíblico J.C. Ryle diz o seguinte: cuidemos todos nós de não cair no inferno somente porque damos atenção excessiva a coisas que são perfeitamente legítimas. A transgressão notória da lei de Deus mata seus milhares e o mundanismo seus 10 milhares. O que esse homem está dizendo? É que às vezes, irmãos, o que mais mata a nossa fé não são aqueles grandes pecados eleitos culturalmente como escandalosos, mas a maneira como a gente sacraliza o profano e profana o sagrado. A maneira como a gente torna essencial o que é secundário e secundário o que é essencial. A maneira como a gente até mesmo faz das coisas legítimas uma fonte de pecado. É interessante porque quando Jesus fala dos últimos dias, ele diz, os últimos dias serão como os dias de Noé. Como assim? Nos dias de Noé, os homens bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e ninguém se deu conta. Aí eu pergunto, mas Senhor, qual é o problema entre beber, comer, casar-se e dar-se em casamento? O problema é que numa sociedade secularizada, mundanizada, até as coisas boas são usadas para fins pecaminosos. De que maneira? Quando as pessoas fazem aquilo apenas para o deleite pessoal e não para a glória de Deus. Juntar tesouro na terra é às vezes morrer de trabalhar, de estudar, mas não fazer isso para a glória de Deus. Porque o verdadeiro propósito consiste nisso. Quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito supremo. Esse é o fim principal da nossa existência. Glorificar a Deus e deleitar-se nele. Desfrutar dele. O que Jesus está dizendo aqui é bem simples e muito cirúrgico. Se você está acumulando tesouros sobre a terra e se esquecendo de juntar tesouro nos céus, o seu tesouro está na terra e com ele o seu coração e lá o seu propósito. Você precisa perguntar, onde está posto o meu coração? O que amo acima de tudo? Meus maiores afetos estão ligados às coisas desse mundo ou à realidade celestial? O que eu considero realmente importante na vida? O que eu sonho enquanto estou acordado? O que ocupa meus pensamentos? A quem tenho dedicado a devoção e a estima do meu coração? A quem ele pertence? Lembre-se, a morte e a vida dependem da resposta que seremos capazes de dar a essas indagações. Se nosso tesouro está sobre a terra, nossos corações serão terrenos, nossos propósitos serão um engodo.
Nosso tesouro está no céu. Então nossos corações estão em Cristo. E porque onde está o tesouro, ali também está o nosso coração. Assim, nosso propósito de vida deve ser celestial, glorioso, confiável, inabalável, santo, totalmente bíblico, cristocêntrico. Quando Paulo diz busca as coisas do alto, ele dá um justificativo, porque é lá onde Cristo vive. O verdadeiro propósito, querido, se caracteriza pelo desapego às coisas desse mundo e não pelo ajuntamento de riquezas. Nós vivemos uma teologia em que a lógica da espiritualidade dela é conquistar, é ajuntar, é ostentar. Você quer saber de uma coisa? Uma das coisas que está afetando muitos crentes hoje são as betes. Crentes acabando com o casamento. Eu já tenho me deparado. Crentes endividados, crentes em depressão, porque pegaram todo o dinheiro e deram para as betes. E por quê? Para quem não sabe, né, esses jogos aí virtuais agora, se faz aí na internet, e que é uma coisa que está avassaladora. Queridos, mas por que isso? Porque a gente julga que Deus não está cuidando da gente. A gente precisa dar um jeitinho para que a vida aconteça. O fato é que nós podemos ter todas as riquezas, ter todo o reconhecimento das redes sociais, os aplausos dos homens. Nós podemos conquistar todos os poderes da política, que é outro problema. Parece que a igreja hoje, para ser igreja, ela tem que conquistar a política, senão ela não é igreja. À luz das Escrituras, no entanto, o crente verdadeiramente voltado às coisas do alto são aqueles que vivem na terra como cidadão do céu, que andam em santidade prática como nova criatura, redimida e transformada pela graça. Por que, irmãos, não podemos pôr o coração nas coisas desse mundo? Qual é o problema? Primeiro, não somos o proprietário de nada desse mundo. Tudo pertence a Deus. Então é melhor colocar o coração na criatura no Criador do que na criatura. Segundo, nossa posse nossa posse aqui é temporária. Não levamos nada para o mundo. Terceiro, todas as coisas que nos foram concedidas têm o propósito de servir a Deus, servindo ao próximo. Nada tem um fim voltado para si mesmo. Colocar o coração nessas coisas é pecado. Quarto, de todas as coisas que chegam em nossas mãos, Deus pedirá conta. Temos que fazer bom uso. Quinto, juntar tesouros no céu é o único guia seguro para quem almeja uma recompensa gloriosa e eterna. Então é isso. Se o seu tesouro estiver na terra, é lá que está o seu coração. Se o seu tesouro estiver no céu, é lá que está o seu coração. E onde estiver o seu coração, ali está o seu propósito. O que temos que saber é se o nosso propósito é terreno ou é celestial. É divino ou é humanista. É imediatista ou é eterno. É efêmero ou é glorioso. É uma produção nossa ou é uma conquista da cruz? Amém? Segundo lugar, qual a sua visão de mundo? Versos 22 e 23. Qual a sua cosmovisão? Como é que você enxerga o mundo? Com que olhar você olha para as coisas? A pior das tragédias é olhar para o mundo com o olhar do mundo. É tomar emprestado do mundo as suas próprias lentes para tentar entendê-lo.
você espera enxergar o mundo melhor do que o mundo usando as lentes do mundo? É isso que Jesus está dizendo aqui. Os olhos são a lâmpada do corpo. Verso 22. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Queridos, para a gente interpretar bem esse texto, eu vou fazer aquilo que a hermenêutica nos ensina a fazer, né? As regras de interpretação. Eu vou buscar luz na própria Bíblia. E olha isso. Em 1 Coríntios 2:14 diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas são loucura. E você só pode discernir as coisas de Deus pelo Espírito. E isso só o homem espiritual consegue. Então ali Paulo faz uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural só entende as coisas do mundo. O homem espiritual entende as coisas de Deus. Um pouquinho adiante ele vai dizendo, mas nós temos a mente de Cristo. O que seria uma mente de Cristo? Seria uma mente renovada, transformada pelo Evangelho, iluminada pelo Espírito Santo, de alguém que é nova criatura, de alguém que nasceu de novo, foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, é templo e morada do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo, e que uma vez que a mente foi renovada pelas Escrituras, ela é capaz de discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e ao invés de se amoldar à cultura e pensar mundanamente, ele pensa biblicamente, e como a mente de Cristo está revelada na Escritura, ele pode dizer, eu tenho a mente de Cristo. Ou seja, eu tenho uma mentalidade que não é mundana, é bíblica, é a mentalidade de Cristo. Porque uma vez que ele revelou o querer dele nas Escrituras, e eu ando de acordo com as Escrituras, então eu tenho essa maneira de pensar, de enxergar as coisas. E aí, trazendo para o texto, o que Jesus está dizendo é que existem dois tipos de pessoas. Uma, que é natural, que é adâmica, que é caída, que ainda é revestida do velho homem. E a outra que tem um outro olhar, porque ela é uma outra criatura. Essa pessoa que tem um outro olhar, um olhar bom, olhos bons aqui na linguagem de Jesus, ele tem como que uma lâmpada. E a partir dessa lâmpada, dessa luz que é boa, todo o corpo dele tem luz. Diga-se, toda a vida dele é guiada por essa luz, por esse olhar espiritual, por essa capacidade de discernir entre o bem e o mal. Porque os seus olhos são bons, ele olha e consegue ver as coisas de uma outra maneira. É mais ou menos o seguinte, se a luz que há na sala da sua casa está queimada, toda a sala estará em trevas. Mas se a luz consegue cumprir o seu papel, toda a sala terá luz. Jesus está dizendo, se os seus olhos, se a maneira de você compreender, enxergar, interpretar o mundo é de acordo com as Escrituras, então você vai ver todas as coisas com base na luz. Mas se a lâmpada está queimada, desde Adão, e ninguém nunca acendeu essa lâmpada novamente, nunca trocou a lâmpada, Jesus veio para trocar a lâmpada, viu? Jesus veio para trocar a lâmpada. E essa não queima mais. Aí o que acontece? A lâmpada está acesa, tudo é luz, você consegue enxergar. Amém? Queridos, C.S. Lewis diz uma coisa sobre isso. Uma frase muito conhecida. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não apenas porque vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não porque eu vejo. Você olha para o sol, você não vê o sol? Ele diz, não, o cristianismo é mais do que isso. Eu não vejo simplesmente o sol.
eu vejo através do cristianismo. O que ele está dizendo? O cristianismo são as lentes que eu uso para enxergar. É a luz através da qual tudo é iluminado diante de mim. A pergunta que nós temos que fazer aqui é o seguinte: por que é que as pessoas elegem para si um propósito materialista, efêmero, centrado no prazer, no sexo, nas drogas, no poder, na ambição, na perversidade, na maldade? Por quê? Porque elas só conseguem enxergar as coisas com esse olhar. A cosmovisão delas, a visão de mundo delas é fruto do seu olhar, e o seu olhar é fruto do coração, porque é de lá que procedem todas as coisas. Talvez é nesse sentido que possamos também entender. Tudo é puro para os puros, e tudo é imundo para os imundos. Uma pessoa que tem trevas só vê tudo na perspectiva das trevas. Esses dias eu me deparei com alguém que eu tentava persuadi-la, ela, de alguma coisa de bom. Mas ela só conseguia ver maldade, perversidade, ela só conseguia ver as coisas torcidas, deturpadas. E a minha conclusão é o seguinte: ela só consegue ver assim, porque é assim que ela é. Portanto, há duas cosmovisões, de acordo com o que Jesus está colocando. Apesar das múltiplas que existem no mundo, mas elas podem ser resumidas numa cosmovisão terrena ou celestial. Tudo depende do modo como enxergamos o nosso propósito. Se os nossos olhos estão saudáveis, todo o nosso corpo é cheio de luz. Nosso propósito de vida será bom. Mas se os nossos olhos estiverem doentes, então o nosso corpo inteiro estará cheio de trevas. E o nosso propósito será um engano. O escritor Sinclair Ferguson disse: quando enxergamos com clareza, este mundo é repleto de luz, cor e beleza. Mas se os nossos olhos estão doentes, o mundo fica ofuscado, confuso e até mesmo escuro como a noite. Um dia lá na criação, Deus disse, haja luz. E na nova criação, outra vez, Jesus disse, haja luz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Os que me seguem não andarão em trevas. Portanto, Jesus está dizendo que há somente dois tipos de propósito para a vida nesse mundo. Primeiro, há o propósito dos que Jesus chama de olhos bons. Os olhos do indivíduo espiritual que veem as coisas com clareza e normalidade. Segundo, há também o propósito daqueles outros que Jesus denominou de olhos maus. São aqueles cujos olhos possuem uma visão turva, embaçada, confusa, maculada e manchada pelas trevas do pecado. A razão porque esse tipo de pessoa tem como único propósito juntar tesouros na terra é porque, além do coração estar afeiçoado por esse mundo, sua mente está obscurecida pelo pecado. Ela enxerga com dificuldade, com base numa visão equivocada, faz escolhas e prioriza as coisas que, na realidade, tomam o lugar de Deus na sua própria vida. Sabedor disso, Jesus propõe que a vida deve ser pautada com um propósito que transcenda o mundo e tudo o que nele há. No verso 25 ele diz, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, diz o verso 31, quanto ao que irão vestir. Verso 31 em diante, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas aí, irmãos, olha o que Jesus vai colocar. Ao invés de você correr
através dessas coisas, ele diz: seu propósito precisa ser transcendente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? A verdade aqui é uma só. Se queremos encontrar significado, é preciso transcender. É preciso ir além das nossas necessidades e das nossas preocupações imediatas. O coração humano anseia por significado fora dos limites da existência visível, tangível e empírica. Buscamos por um significado fora de nós e fora do mundo natural. Isso a ciência não dá. Isso o dinheiro não compra. Isso as redes sociais não proporcionam. Tem que buscar o reino de Deus. A razão, irmãos, porque precisamos de um propósito que seja transcendente, que vá além do material, do físico, é porque isso tem a ver com a nossa origem. No verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, diz assim, ó: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O que é que você vê aqui? Duas dimensões. Pó da terra, fôlego do céu. Então preste atenção. Tudo que o meu corpo precisa está na terra. Melhor do que na McDonald's, está na terra. Macaxeira, inhame, batata doce, cenoura, beterraba. Você já viu? Tudo que é raiz tem os melhores nutrientes. Semana eu descobri que batata doce é um negócio muito bom. Eu já gostava, agora eu vou morrer de comer batata doce. Essas coisas não fazem mal. A gente aqui come um bando de coisa que não presta, processada e adoece. Mas essas coisas vêm da terra, e a gente é terra. Aí os caras estão dizendo o seguinte: você precisa botar os pés no chão, porque isso vai tirar o estresse, andar na areia, tomar banho com água corrente, porque a gente é isso, a gente veio disso. Tudo que a gente precisa, toda vitamina, todo nutriente, está na terra, porque terra com terra se entende. Agora, se eu imaginar que eu sou só terra, eu vou me panturrar com todas essas coisas, achando que eu vou encontrar sentido e significado para outra dimensão. A outra dimensão, que é a alma, o espírito, o fôlego de vida que veio de Deus, tem um buraco desse tamanho, só pode ser preenchido com Deus. Buscar o propósito naquilo que está na terra, é achar que eu sou só terra. Mas Gênesis 2:7 diz que eu não sou só terra. Eu sou fôlego que veio do eterno, do glorioso. E um dia o pó voltará para o pó, a terra volta para a terra, mas o espírito volta para Deus, na busca do eterno propósito. É isso. É simples, a teologia se encaixa. Portanto, o que Jesus está dizendo é que se o nosso propósito estiver espiritualmente equivocado e doente, todas as nossas ações estarão equivocadas. Se as nossas prioridades espirituais estiverem erradas, todo o nosso corpo estará em treva. Os nossos projetos, as nossas ações, as nossas idas e vindas, o nosso corre-corre. De nada adianta acordar cedo e dormir tarde para comer o pão de dores. Saia daqui hoje com um propósito de vida santo e celestial. Saia daqui com essa nova visão, com essa nossa nova mentalidade. Porque, como disse C.S. Lewis, os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no céu. Pensaram no eterno. Foram os mais relevantes. Bom, terceiro e último, se não é o passo de meia-noite,
a quem você está servindo. Onde está o seu tesouro? Qual é a sua visão de mundo? A quem você está servindo? Isso é fundamental para definir o seu propósito. Quem é o seu Senhor? Para quem converge todas as coisas? Os seus passos, os dias da sua vida, o seu culto, a sua adoração, os seus pensamentos. Para quem? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Aqui preste atenção. A palavra servir aqui tem um sentido de vontade. A ideia é, nosso Senhor está dizendo, você não pode dedicar sua vontade, suas afeições, seus pensamentos e suas ações em duas direções opostas. Você não pode pisar com uma perna nesse caminho e achar que ela é suficientemente capaz de alcançar o outro caminho com a outra perna. Porque esses caminhos estão tão distantes. Lembra de Lázaro e o rico, a parábola? Quem está aqui não pode ir para ali. Você não pode dedicar suas afeições para Deus e achar que vai dedicá-la às coisas desse mundo e vai conseguir agradar os dois. E Martin Lloyd Jones diz o seguinte, a questão é a seguinte, o mundo tem exigências absolutamente imperiais, ditatoriais. O mundo não quer um dia seu. Ele quer todos os dias. Ele não quer um expediente. Ele quer todas as horas. Ele não quer parte do seu dinheiro. Ele quer todo o seu dinheiro. Ele não quer um filho seu. Ele quer a família toda. Ele não quer um pensamento. Ele quer roubar a tua mentalidade. Sequestrá-la. Para que você pense à luz de todas essas ideias que estão aí. Ele é totalitário, diz Lloyd Jones. Totalitário. Por outro lado, o Senhor Jesus não é menos totalitário. Porque Ele não quer alguma coisa sua. Ele quer você. Olha o que Ele diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é uma parte do coração. É com todas as afeições. De toda a tua alma. Com todos os sentimentos, emoções. De todo o teu entendimento, os seus pensamentos. Cada raciocínio. Cada ato de inteligência. Com toda a tua força. Dedica tudo. É assim que você tem que servir a Deus, diz Jesus em Marcos 12, 30. Agora preste atenção. Eu preguei esses dias lá na igreja da Estância sobre isso. Olha o que Jesus diz. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe qual é a grande babaquice, me perdoe, que a igreja evangélica inventou nesse país? É dizer para as pessoas, você quer ser crente? Pare de beber. Você quer ser crente? Pare de dançar. Você quer ser crente? Pare de se prostituir. Pare de se drogar. Pare de roubar. Pare de beber. Em nenhum lugar na Bíblia Jesus diz isso. Já é um momento para Jesus diz para você deixar isso, deixar aquilo. Ele diz para você dizer o seguinte, deixe você. Negue-se a si mesmo. Sabe por quê? Tem gente que deixa de beber, deixa de se drogar e deixa de se prostituir, mas continua no controle da vida. Ele é senhor da própria vida. E agora ele só mudou para a igreja porque quer um servo chamado Jesus, porque descobriu que esse servo é melhor do que as drogas. E é. Mas ele não é servo, ele é senhor. E aí Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está pedindo, sabe o quê? Aquilo que Paulo disse aos romanos.
No capítulo 12. Porque corpo ali é a totalidade da vida. O Senhor está dizendo, negue-se a si mesmo. Porque eu quero que a totalidade da sua vida seja minha. Negue-se a si mesmo. E aí você vai tomar a sua cruz. E tomar a cruz aqui é dizer, é estar disposto a ser humilhado, sofrer. Porque a cruz é um símbolo de vergonha, de dor, de sofrimento e de morte. E carregar a minha cruz é estar disposto a se humilhar, sofrer, ser perseguido, sofrer preconceito e até morrer por minha causa. Se você estiver disposto a essas duas coisas, morrer para você, para que depois você possa morrer para mim, então você é meu discípulo. Tim Keller, ele diz o seguinte, o eu é o centro da personalidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte, negue-se a si mesmo. Desista de construir sua identidade baseada em pessoas, em coisas, objetos, conquistas ou qualquer outra coisa. Você precisa desistir de conquistar sua identidade a partir de você para conquistar sua identidade na cruz, em mim. Porque as pessoas dizem, isso aqui é contra a psicologia. Você negar o seu eu. Mas é perdendo o seu eu para você encontrar o seu verdadeiro eu. Porque no Evangelho é perdendo que se conquista. E Jesus está dizendo aqui, ó, se você quiser, você vai perder. Agora, se você perder, você vai ganhar. E se você ganhar, você vai perder. A vida no reino de Deus, queridos, exige isso. Fidelidade, entrega e devoção de coração. Somos mordomos de tudo que temos. Família, casa, negócio. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, temos que entregar tudo a Ele. Nós não podemos ser como a geração dos dias de Elias, que cocheavam entre dois pensamentos. A palavra ali é pulando de galho em galho, como um passarinho. Nós temos que ser como o escritor de Hebreus disse, uma fé fixa e removível, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pois quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, foi o conselho que o Senhor nos deu. Isso quer dizer, irmãos, que o nosso propósito não é servir e devotar a nossa vida somente ao Senhor. Desculpa. Nosso propósito não é servir e devotar a nossa vida somente ao Senhor, mas fazer dele o nosso supremo propósito, o fim da nossa existência. Somos chamados a nos tornarmos escravos do verdadeiro Senhor e não escravos da criatura. Como Paulo advertiu, nós temos mudado a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Que o Senhor nos livre dessas coisas e que nós possamos entender que o Deus da nossa vida, Ele é o único Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vale a pena devotar a vida a esse Senhor. Então, qual é o nosso propósito, pastor? Servir ao Senhor. O único Senhor. Tire o seu coração de qualquer tesouro falso. Enxergue o mundo com o olhar da nova vida. E sirva ao Deus da salvação. Se você está juntando tesouro aqui na terra, desista desse projeto. Invista no céu. Se os seus olhos estão obscurecidos e você ainda não consegue enxergar com uma visão espiritual correta, volte-se para o Evangelho e busque as lentes do Evangelho. Amém? É isso.
Que o Senhor reine hoje e eternamente.